E muitos se fundamentam nessa palavra, nesse texto bíblico, para fundamentar as suas vidas cristãs. Eu coloquei como o título dessa mensagem, Falando de Amor de Verdade. Porque muito se fala de amor, né? Muito, e ainda mais nesse tempo. Você precisa amar. Porque o amor é importante, né? É que quem ama sempre fará coisas boas. Enfim, o que nós temos que entender é que não há nada melhor do que se sentir amado, certo? Não há nada melhor que isso. Amor é uma necessidade de todo ser humano. Então, todo ser humano consciente precisa sentir-se amado ou, de alguma maneira, ter um caminho onde ela possa amar. Não é em vão algumas pessoas se frustrarem diante das grandes desilusões, né? De grandes situações de traição, de abandono. Não é estranho elas se frustrarem. Por quê? Porque um coração ferido, além dele ferir, ele demora a encontrar cura. E nesse processo de cura, é necessário ser massificado a ideia do amor. Porque se passa batido, se deixa para lá, se esquece, se tenta ignorar uma situação de frustração, de dor, de ferimento, mais cedo ou mais tarde essa dor, mais cedo ou mais tarde esse ferimento, mais cedo ou mais tarde essa decepção, ela virá à tona. E ela virá de uma maneira que nós não podemos controlar, nós não podemos prever os resultados. A verdade é que nós estamos num tempo que se fala muito de amor, mas pouco se compreende a dimensão desse amor. Muito se fala, né, da boca para fora, muito se ouve as pessoas falarem de amor, mas na prática, além de ser uma coisa difícil de se viver, também é uma coisa difícil de se compreender a dimensão, ou seja, o tamanho dessa situação, dessa atitude de amor. Nós podemos afirmar que com toda a convicção que hoje há uma vulgarização do amor. Quando fala, eu te amo, às vezes a gente não pode nem falar isso para uma pessoa, nem falar isso para alguém que a gente realmente convive perto ou em algum lugar. Porque quando você se fala de amor, eu te amo. Imagina dois homens, né, cristãos, homens de Deus, e de repente estão lá conversando e falam, cara, eu te amo em nome de Jesus. Meu Deus! A vulgarização disso tomou uma proporção tão grande que parece dois caras que, né, do mesmo sexo e que fazem e que se declaram um para o outro, não é? Da mesma forma, duas moças, duas mulheres, falar isso de maneira aleatória, sem conhecer o contexto, né? Alguém externo conhecer esse contexto, já vai pensar qualquer outra coisa, menos o amor cristão, menos aquela atitude de fraterna, de amor fraternal. As pessoas pensam mais em si mesmas do que com o outro, em relação ao outro. E aí, elas, por pensarem em si mesmas, por pensarem egoisticamente, elas nem abrem a boca para declarar, eu te amo. Porque o que os outros vão pensar de mim? Né? Sempre temos essa preocupação, que podemos dizer que é uma preocupação sem nexo nenhum, sem nenhuma razão. Né? O prazer é confundido com o amor. Sabe? O prazer na vida, a alegria de viver, aquela ideia, vamos colocar, de felicidade, ela tem sido muito conectada ou atrelado ao amor. Mas isso não é amor. Né? Muitos têm buscado o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca desenfreada pelo prazer. E dizem e traduzem ou dão um nome como amor. Mas o prazer carnal,
físico não é amor. Isso não é amor. Amor é algo muito mais alto, muito mais excelente, muito mais sobrenatural. Né? As pessoas são usadas como objetos descartáveis, e aí você pode ver que não tem nada a ver com amor. Né? E isso acontece em todos os níveis. Não, o patrão não gostou do serviço prestado, manda embora. Aquele relacionamento fragilizado de namorico, que começou fraco, que começou frágil demais, sem nenhum comprometimento, acaba rápido demais porque não tem amor, porque não tem vínculo que leva a um relacionamento forte. Nos relacionamentos amorosos, na escola, em casa, no trabalho, na igreja, enfim, o amor perdeu a sua credibilidade. E Jesus advertiu isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, quando ele adverte dizendo o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. E ali, no caso, no original está dizendo futuro. Né? Está dizendo um futuro e contínuo. Significa que o amor continuamente iria sendo esfriado. Então quer dizer, não teria um rompimento, a menos que Jesus fizesse parte desse relacionamento ou dessa vida. A grande questão é, por que a maioria não conhece o amor de Deus? Por que a maioria das pessoas não conhece o amor de Deus? A resposta ela é muito simples. Porque as pessoas não conhecem o amor de Deus. Então por que a maioria das pessoas não sabe o que é o amor? Porque elas não conhecem o amor de Deus. Conhecer o amor de Deus é mais do que frequentar uma igreja. Conhecer o amor de Deus é mais do que evangelizar uma pessoa. Conhecer o amor de Deus é mais do que fazer discipulado. Conhecer o amor de Deus é viver intensamente um relacionamento de amor com Ele e refletir isso na vida de outras pessoas. E aí, naturalmente, você vai demonstrar o amor. Muito se ouvia no passado, e isso aí é uma coisa muito difícil de compreender, que as pessoas, você pode ver, as pessoas que declaram, fulano, ciclano ou beltrano não tem amor. Naturalmente essa pessoa foi decepcionada. Ela também não ama. Então ela já toma para si algo que ela faz. Né? Essa pessoa não ama. Então um grupo de pessoas dizendo isso para você é porque elas também não experimentaram o verdadeiro amor de Deus. E o texto de hoje, dessa reflexão, fala justamente dessa caminhada com amor, de amor com Deus. Né? E o apóstolo Paulo, ele declara algumas coisas muito importantes nesse texto. E podemos ver que o amor de Deus, ele é maravilhoso. Ele não é simplesmente um amor fútil, fraco, simples. Ele é um amor caro, um amor caro, um amor polido, um amor extraordinário. Né? Paulo tinha experimentado isso. Ele era um cara, ele tinha sido um perseguidor dos cristãos, né? Violento e duro contra os cristãos, contra esse amor, né? Agora ele estava sendo perseguido por amor a Cristo. Agora ele já estava em outro modo de vida, né? Ele conheceu a Cristo e passou a viver segundo o amor, segundo o relacionamento com Cristo, né? E ele fala de amor como um amor que constrange. Imagina uma pessoa que perseguia, uma pessoa que matava e que ela implacavelmente buscava a destruição do povo que amava, do povo que vivia por amor, né? E agora ele foi pego por esse amor, ele foi tocado por esse amor e agora estava vivendo por esse amor, né? E o vocábulo aqui desse texto, praticamente quando começa aqui, que fala que o amor nos constrange, esse vocábulo grego aqui, ele significa fechar, pressionar fortemente, com a ideia de impelir e impulsionar. Né? Quando Paulo fala desse amor de Cristo, esse amor de Cristo que constrange, ele fala de uma pressão que leva a uma ação efetiva, ou seja, uma atitude
efetiva, uma ação concreta, né? E o que isso tem a ver conosco, né? É uma força motivadora que constrange, né? E que enfatiza o quê? Uma natureza contínua. Como eu falei no início, é algo contínuo, é algo que vai sendo acrescido mais e mais na prática, né? Atrelado à fé. Então você ama independente do que você recebe. Por isso que Jesus fala, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Porque ele ama incondicionalmente, ele não quer saber se você ama ele. Ele te ama e ponto. Né? Agora, esse amor de Deus, ele nos provoca a uma ação efetiva, a uma ação que de fato faz a diferença, não só na pessoa que tem recebido esse amor, como faz com que ela reflita isso, né, em outras pessoas. A marca de alguém, o que isso significa? Significa que o amor de Cristo nos leva a uma mudança no caminho. O amor de Deus, ele nos constrange, não é para a gente ficar estático. Preste atenção, gente. Assim como nós conseguimos ver uma criança bela, uma criança, né, que aos poucos vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, a gente vai criando cada vez mais amor, mais apego, mais carinho por aquela criança. E a gente vê a maravilha que é ela crescendo e se desenvolvendo. O amor de Deus também é a mesma coisa. Ele vai crescendo dentro de nós, nós vamos vendo que os frutos desse amor, e aí nós passamos a estar cada vez mais conectado com esse amor e viver segundo a vontade de Deus. E aí, quando o Senhor nos desafia a algo mais, nós aceitamos algo mais, porque nós sabemos que o Senhor está conosco nessa caminhada. E a marca de alguém que foi tocado pelo amor de Cristo é uma mudança de atitude. É uma mudança de atitude, é uma mudança de palavras, é uma mudança de vida, né? Paulo foi tão impactado pelo amor de Deus, pelo cuidado do Senhor, que ele entregou sua vida completamente para o total serviço do Senhor com zelo, com dedicação, né? Mas, por outro lado, infelizmente, muitos ainda não se apoderaram dessa verdade. Não se apoderaram desse amor excelente. Não se apoderaram, não tomaram posse de algo que é de Deus, algo espiritual. E Paulo aqui, ele destaca alguns pontos importantes que eu e você precisamos entender. Eu e você precisamos aprender sobre isso. Às vezes, quando eu estou aqui falando, eu fico analisando um monte de coisa, eu fico pensando e eu estou falando sobre o que Deus quer falar, quer dizer, e ao mesmo tempo eu fico viajando em outras coisas que o Senhor também proporciona. E aí eu fico naquela ânsia de tentar compartilhar algo que está vindo à mente, mas eu peço sempre a Deus o equilíbrio, para não falar mais nada além do que Ele me pediu para falar, né? E nessa noite, falando de amor de verdade, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, Cristo morreu para nos substituir. Então, falando de amor de verdade, então vamos falar de amor. Cristo morreu para nos substituir. Paulo diz assim, ó, um morreu por todos, logo todos morreram, lá no versículo 14. Aqui nesse verso tem uma expressão real. Cristo morreu por todos. Isso é uma prova de amor. Isso é o impacto de amor de Deus a nós, né? Muitos pensam que Jesus morreu por uma utopia, para marcar a história, para ser mais um mártir na história, né? Outros porque ele foi injustiçado, ai, coitadinho, ou porque era um pobre miserável numa nação, né, e que ele não podia vingar, né? Mas ele tinha um propósito. Cristo tinha um propósito. Ele sabia que era necessário pagar um preço alto, né, o preço do pecado, ou seja, limpar eu e você da sujeira do pecado, e mesmo ele não tendo pecado, ou seja, como diz a Bíblia, e Paulo fala muito nas suas cartas, ele se transformou maldição para que eu e você pudéssemos ser
abençoados, para que nós pudéssemos ter vida. Não é? Só o fato disso ter acontecido já nos dá uma sustentação para dizer que valeu a pena, que está valendo a pena esse tão grande amor expressado a mim. Não é? O fato dele ter morrido por todos aponta para que a substituição que ele realizou no nosso lugar é um amor incondicional. É a prova de que vale a pena crer nesse ato, crer nessa manifestação de amor. Né? Cristo, ele tomou no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar na cruz. Era para eu e você estarmos grudados na cruz, condenados diretamente à morte. Mas como diz as Escrituras, ele foi a propiciação, ele foi aquele que impediu a ira de Deus sobre cada um de nós, né? Nos fazendo o quê? Permanecer vivos. Né? E aí, não mais a ira de Deus sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3, lá no último versículo fala que aquele que crê tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Significa que todos nós somos destinados à morte, destinados à vingança de Deus. Mas o amor dele, demonstrado na cruz, nos livrou dessa ira, nos tirou do alvo da morte. Né? A Bíblia nos afirma com clareza que todos aqueles que creem na obra redentora de Jesus, né, morrem com ele, participam do valor da sua morte como pagamento pelo pecado. Ou seja, os que morreram em Cristo também ressuscitarão com Cristo. Não é aquela coisa que morreu em Cristo, pronto, não tem mais vida. Não, ele nos garante essa vida. Esse amor está acessível para todos aqueles que ainda não experimentaram o amor de Jesus. Uma outra coisa que nós vemos aqui, falando de amor de verdade, Cristo morreu para nos levar mudança. Cristo morreu para nos levar à mudança. Ele não morreu à toa. Ele não morreu de uma maneira assim incondicional para eu e você vivermos a mesma coisa, vivemos a mesmice. E Paulo aqui declara que Jesus morreu para executar um propósito superior ao que nós mesmos imaginamos e pensamos. Né? Nós já somos limitados no que a gente pensa. Então a gente não consegue conceber de maneira espiritual o que Cristo fez na cruz. Nós temos que ser ensinados pela palavra, o Espírito tem que tocar em nosso coração para que nós entendamos e creiamos nessa palavra. Não conseguimos compreender facilmente as questões espirituais. Por isso que Paulo também vai falar na sua carta aos Coríntios que nós só conseguimos compreender as coisas espirituais sendo espirituais. Não dá para compreender a Bíblia e a sua palavra de maneira carnal, humana, porque é espiritual o que Deus fez por nós. E as mudanças, elas acontecem de dentro para fora, não se vê. Naquele primeiro momento que você entrega a sua vida a Cristo, que você se arrepende dos seus maus caminhos, naquele momento que você se entrega e se rende ao amor de Deus, isso não aparece fisicamente, a não ser que você levante a mão e saia, mas ainda nós temos um questionamento. Será que todas aquelas pessoas que levantam a mão e que estão chorando, elas entregaram verdadeiramente seu coração a Deus? Entregaram verdadeiramente sua vida? Nós podemos ver ao longo dessa caminhada cristã que não. Na caminhada cristã, gente, nós somos tentados de todas as formas. Nós somos cercados por muitas coisas, entre aspas, boas, que nos desviam da atenção de Deus. Então, eu não posso dizer que a característica certeira de que eu me entreguei a Cristo foi levantar a mão e chorar. Tem muita gente que levanta a mão, chora, mas no outro dia esquece quem é Jesus. Esquece o que ele fez, esquece o que ele espera de cada um. Né? As mudanças acontecem de dentro para fora. Somente ele sabe o que tem dentro de nós. E as mudanças, elas são vistas externamente como reflexo do que aconteceu internamente. Mas aí, para isso,
é necessário haver o quê? Uma caminhada, é necessário haver um passo de cada vez, é necessário ter paciência. Por isso que nós, crentes, não podemos condenar ninguém que chegou na igreja agora, e aí ela está falando palavrão ainda, ela está mentindo ainda, ela ainda está fazendo algumas coisas que é errada. Por quê? Ela vem do mundo, ela vem da contaminação, ela vem da desgraça, ela vem da sujeira. E aos poucos ela vai sendo limpa, aos poucos ela vai tirando aquela sujidade. Só que ela precisa de alguém para ajudar. Não é só Jesus. Jesus salva, transforma, mas ele faz isso e no processo ele usa a igreja dele aqui na terra. É um lugar cheio de pessoas também pecadoras, mas salvas. Pecadoras, mas regeneradas. E aí, como diz Paulo também aos Romanos, capítulo 15, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou. Então eu tenho que aceitar a outra pessoa como ela é. Não deixá-la conformada e acomodada na situação dela. Se eu tenho mais conhecimento, se eu tenho mais sabedoria em Deus, eu tenho que ajudá-la a ela andar nos caminhos do meu Senhor, do meu Deus. Ajudar a essa pessoa a ver que, assim como eu encontrei o caminho da paz, o caminho da libertação, ela também pode encontrar o caminho da paz e da libertação. E dentro desse reflexo, desse processo, Cristo morreu para nos levar a uma mudança de dentro para fora. Acontece isso no comportamento, né? E acontece isso na mente, no comportamento, na caminhada e na mentalidade. Ou seja, eu passo a pensar de maneira diferente. Pode até perceber na Bíblia o seguinte, ó, no verso 15, o texto fala lá, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já não tem, a palavra aqui é abnegação. Abnegação é o quê? É o desprendimento dos próprios interesses. Eu não tenho mais, não considero mais, como Paulo falou isso em Atos, capítulo 20, não considero mais a minha vida de valor algum. Não é? É se despir das coisas, é desapego. Né? A palavra original aqui é desapegar, renunciar à própria vontade. Né? E esse comportamento não é mais egoísta e cheio de si mesmos, né? Mas é uma postura transformada e transformadora. Ela é transformada porque você está mudando e transformadora porque você está ajudando outras pessoas a mudarem, compartilhando um novo modo de viver baseado numa perspectiva espiritual, não numa perspectiva terrena, carnal, humana. Ou seja, o foco é nas coisas eternas. Não é mais aqui. Não tem mais valor as coisas terrenas. Né? Não no sentido de você parar de viver e parar de lutar pelos seus sonhos. Mas no sentido de que você deve viver sim, mas sabendo qual é a principal, ou qual deve ser a principal motivação da sua vida. E deve ser Cristo. Deve ser as coisas eternas. Por isso que Paulo fala em Colossenses para que olhemos para as coisas de cima. Porque é onde é o Senhor que está lá. Né? É onde Ele pode garantir para nós todo e qualquer sustento aqui na terra. E quando fala de mentalidade, essa mudança também ocorre na mentalidade, nosso modo de pensar. O texto diz aqui, ó, no verso 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Então, além de pensar de maneira humana, pensava também que Cristo era humano e que tinha que fazer, ou que as atitudes dele tinham que ser igual às nossas. Não, quando nós somos transformados de dentro para fora, nós passamos a entender que não só as minhas atitudes devem ser espirituais, como entender também que Jesus sempre ensinou o espiritual. Não pensamos mais como anteriormente, não devemos pensar e agir como anteriormente, agindo agora de maneira a agradar aquele que nos transformou, daquele que nos resgatou de uma vida totalmente condenada à morte. Né? E Jesus se entregou porque ele já tinha, eu e você, lá na frente,
ele já tinha um projeto para mim e para você antecipadamente, né? Que nós seríamos o quê? Uma mente transformada pelo poder do seu amor. Ele nos amou. Aquele texto que diz que todo mundo conhece, mas não estuda, porque Deus amou o seu filho. É isso? Não. Ele amou o mundo. E só aí ele já troca. Só aí ele já abriu mão dos seus próprios interesses, que era o seu filho. Não é? Por amor a quem? Ao mundo. Aonde ele entregou a única coisa que ele tinha, que era o quê? O seu unigênito filho. Né? Para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. A questão é abrir mão dos seus próprios interesses, tomar posse da vida eterna em Cristo Jesus. Né? E isso, gente, na Bíblia, o texto está ali. Só que nós precisamos conhecer o contexto em que o Senhor Jesus quer que nós conheçamos, que não só está na Bíblia, como no processo de transformação. Ele morreu, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele amou o mundo, ele restaurou o mundo, ele perdoou o mundo, que deu o seu filho, dando o seu filho. E esse fato trouxe um efeito. O efeito de que todos os que crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. Né? E em terceiro ponto aqui, nesse texto, Cristo morreu para nos dar uma vida nova. Olha o que o texto diz. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Uma nova criação produz novas coisas. Se é uma pessoa reformada, ela vai fazer as mesmas coisas de maneira diferente. Nós fomos transformados, renovados e recriados. Nova criação. Né? E Paulo ele está falando aqui de uma mudança decisiva e uma mudança definitiva, produzida pela salvação. Então, uma vez que eu fui salvo em Cristo Jesus, os resultados eles são permanentes de uma nova vida em Cristo. A partir do momento em que eu me entreguei a Jesus, a partir do momento que eu tive uma nova chance de viver, eu não fui reparado, eu fui salvo, eu fui restaurado para uma nova vida. Né? A graça de Deus não apenas ela justifica, ou seja, o favor que eu e você não merecemos, ela não só justifica, mas também ela transforma numa nova criação. É como se a vida fosse dado a chance para um novo estilo de vida transformado. Né? Aqui Paulo está falando no sentido de voltar ao princípio para recomeçar uma nova história, para recomeçar uma nova criação. E aí é aquela pergunta, se você tivesse a chance de fazer tudo de novo, por onde você começaria ou o que você faria? Naturalmente as pessoas vão pensar, bom, eu começaria do começo. E isso tem tanto efeito que em Apocalipse, eu não me lembro, capítulo 3, Jesus desafia a igreja dele a voltar lá no princípio, ver aonde caiu, lá no princípio. Então você que está ouvindo aqui, seja presente ou online, você precisa voltar no princípio e ver aonde você caiu, para que você seja novamente conectado em Deus. Para que você receba novamente a chance de voltar a fazer o que fazia no princípio. Qual princípio? No princípio que conheceste Cristo. No princípio que caiu e não se levantou. Muitas vezes você tem tido mais oportunidades de se afastar de Deus do que estar perto de Deus. Às vezes você está andando nos caminhos do Senhor, mas muitas coisas acontecem que você se decepciona. E será que você está se decepcionando com Deus? Será que você está se decepcionando com essa nova vida que Cristo sempre proporcionou a você?
Ou você está se decepcionando primeiro com você e depois com as pessoas? Com as pessoas você vai se decepcionar até Cristo voltar. Fique sabendo disso. Agora com Deus você nunca vai ser decepcionado. Olha o que a Bíblia diz lá no Salmo de número 25, lá por meio ali no versículo 3, se não me engano. Os que esperam no Senhor nunca, jamais, tem versões que está escrito jamais serão decepcionados. Mas os que são decepcionados são aqueles que agem traiçoeiramente. Está na Bíblia, não é eu que estou dizendo. Significa o quê? Se você esperar pelas pessoas, você sempre vai ser traído por algum momento, em algum ponto. Até por ti mesmo tu vai ser traído. Então não espere pelas pessoas. Não espere por você mesmo, pelo seu coração. A Bíblia já diz que o coração é enganoso. Espere pelo Senhor. E você nunca será decepcionado. Sabe por quê? Porque lá num outro endereço, lá em Isaías, no Antigo Testamento, também no Antigo Testamento, diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam nele. Olha, Cristo morreu para te substituir, para te dar vida. Ele foi no seu lugar. Cristo morreu para te dar mudança, mudar a vida, a mente e o comportamento. E Cristo morreu para te dar a vida eterna, vida nova, uma nova perspectiva, né? E aí nós concluímos então que esse é um amor de verdade. Não é esse amor que todo mundo fala, que todo mundo cogita, que o mundo inteiro está dizendo aí, que as mídias falam. E Jesus tem manifestado o seu amor, né? Manifestado por uma entrega totalmente consciente de que ele foi de uma vez por todas e por todos os homens. De uma vez por todas ele morreu para que todos os homens fossem alcançados com a vida eterna. Agora, quem não se entrega a isso, quem não recebe essa vida, aí as consequências, elas estão aí. A Bíblia diz lá em Evangelho de João, capítulo 1, aos que o receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho é aquele que recebe e crê. Filho é aquele que aceita a maneira nova de viver. Filho é aquele que aceita o caminho da reparação. Filho é aquele que perdoa, mesmo que isso doa. Filho é aquele que ama, mesmo que isso venha a custar uma humilhação. Filho é aquele que aceita uma, 2, 3 milhas para reparação, mesmo que isso possa ser, entre aspas, vergonhoso. Mas a questão é, você prefere passar vergonha e ir para o céu? Ou manter um orgulho e ir para o inferno? Você prefere ser amado de verdade, pelo que você é de fato? Ou você prefere viver uma vida fantasiosa e não receber, não sentir aquele amor verdadeiro? E por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui para oferecer a Deus a nossa vida como oferta e uma tentativa de retribuir ao Senhor o que Ele tem sido para nós. Pensa numa coisa, o que Jesus tem sido para você? De fato, você tem compreendido sobre amor? Talvez você possa ter compreendido um pouco agora sobre um verdadeiro amor, sobre o que é amor. A minha pergunta, e essa pergunta vai estar lá no roteiro do PGM essa semana. Eu pergunto para você, e vai pensando nisso. Amor é uma atitude, uma ação, ou é um sentimento? Você encara o amor como uma atitude, uma escolha, ou como um sentimento, que é algo que é interno e que você não controla? Pensa nisso. Você precisa responder sobre isso. Sabe por quê? Porque Paulo aqui, ele ensina sobre aquele amor que é sacrificial. Aquele amor que, embora ele seja incondicional, ele é sacrificial porque ele sofreu para que você estivesse hoje de pé aqui.
Ele é incondicional porque ele não viu o resultado. Ele não viu o que você iria retribuir. Embora sabendo. Mas ele não quis ver isso. Ele ignorou a sua retribuição. Ele simplesmente amou. Enquanto você fica reclamando aí em querer sempre, receber amor, você tem dado amor? Só que aí você esbarra, talvez, naquela situação, né? Você não pode dar o que não tem. Então, você precisa fazer com que as coisas girem. Ame, receba amor. Ame, receba amor. Perdoe, receba perdão. Viva, receba vida. Impulsione vida. Entendeu? Você precisa talvez experimentar esse formato, esse ciclo de vivência. Pode perceber que aonde tem água em movimento, pode ter certeza que tem vida ao redor. Quando existe água parada, você pode perceber que não tem vida em nenhuma parte dessa água parada. Pelo contrário, tem bactéria, tem bicho, tem consumo, tem destruição. Se você for, isso eu falo por estudos, né? Não fui lá. Mas se você perceber no Mar Morto, ele não é um mar. Na verdade, ele é um rio muito grande. E ele é morto. Por quê? Porque tem muito sal. Ele tem tanta densidade salínica que a pessoa flutua lá. Ela não afunda. Não existe nenhum tipo de vida ao redor desse lago, desse rio. Nenhuma vida. Nenhuma. Não tem. Nem dentro, nem lateral, nada. Mas interessante que quem tem problemas de saúde vai lá e é curado. Tem uma coisinha que tem aí, né? O sal, ele serve para quê? Por que Jesus usou o sal? Porque o sal conserva. Por isso que a Bíblia fala, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Para salgar? Não. Para conservar a terra no amor de Cristo. Aquele amor que ele apresentou na cruz. Conhecendo esse amor da cruz, você vai ser conservado nesse amor. Você não conserva, antigamente os nossos avós, os nossos pais, não conservavam a comida no sal, na banha. Não é? Pois bem, o sal ele conserva. Para alguma coisa ele serve. Agora, Jesus fez um paralelo aí. Aquele sal que não é usado, né? Se ele é salgado demais, ele destrói. Se ele não é usado, ele se torna o quê? Insosso, para ser jogado fora. Né? Agora ele tem que ser usado na medida certa. Qual? A medida que compete à conservação. Né? E que, meu querido, quando você for falar de amor, não abra sua boca para falar besteira. Quando você for falar de amor, comece com o amor de Deus. Aí você não vai errar. Aí você não vai ter problema. Quando alguém quer falar sobre alguma coisa de, ai meu amor aqui, esse é o amor. Amor só existe um que é verdadeiro. O amor de Deus. Eu me lembro uma vez quando eu namorava minha esposa. E ela falava assim, eu te amo. E eu falava, um dia eu vou te amar. Aí teve um dia que eu falei para ela, eu te amo. Aí houve divisor de águas. E naquele tempo eu falei assim, eu te amo eu te amo porque Deus tem colocado esse amor no meu coração. Pronto, é a maneira mais correta de amar uma pessoa. Porque Deus impulsiona, pressiona, aflora aquele amor verdadeiro, aquele amor incondicional, aonde você transfere isso para outra pessoa. E aí, claro, vai ter o amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher, vai ter o amor filéu, o amor que é de um pai para o filho, e o amor ágape, que é o amor supremo, o amor de Deus. Então tudo isso é envolvido a partir de Deus, não é a partir de você ou do seu cônjuge, do seu namorado, do seu amigo, enfim. Deus faz as coisas certas no tempo certo, da maneira certa. Amém?